18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil, ligado na 100,7. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia, os principais destaques do dia pra você até às 7 da noite. Juntos nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Eu e você e a Artemisa Gadelha. Tudo bem, Artemisa? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Tudo certinho e boa noite para você também, ouvinte, que está acompanhando o programa 18 horas de algum canto da capital amazonense. Você está no melhor mix do Brasil. É isso aí. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Governador do Amazonas, Wilson Lima, nomeou investigados pela CPI da Saúde no estado de Roraima. O empresário farmacêutico Eric Barbosa de Carvalho Araújo assumiu a coordenação da Central de Medicamentos do estado do Amazonas em novembro do ano passado. O governo do Amazonas reduziu em mais de 50% dos custos com informações e inteligência na segurança pública em 2021. Números da Covid no Amazonas podem estar subnotificados. Vacinação infantil segue em passos lentos aqui no estado. Em 10 dias de campanha de imunização contra a Covid-19, pouco mais de 3 mil crianças foram vacinadas. 6 horas e 2 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, hein? Você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Bom, e em Manaus, hein? Que na capital voltou para a fase vermelha de transmissão do coronavírus. O mesmo patamar de março do ano de 2021, quando a cidade enfrentou o pico da segunda onda da pandemia. Isso significa uma alta de transmissão. Cada pessoa pode passar o vírus para mais de 204 pessoas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas. Pode passar para muita gente, Carlão. 204. 204 pessoas. Infelizmente, essa é a nossa atual realidade. A média móvel de casos de Covid-19 por dia de diagnóstico no período entre 1º e 25 de janeiro apresentou alta aí de 582% nos últimos 14 dias no Amazonas. Estamos registrando diariamente uma explosão de novos casos com o vírus, infectando quem nunca pegou a doença, quem já pegou, quem já está vacinado e, de forma mais grave, os que não tomaram a vacina ou não concluíram o ciclo vacinal. Olha, embora essa nova onda com a variante Ômicron apresente, na maioria dos casos, sintomas leves, o sistema de saúde vem sendo fortemente pressionado. O governo do Amazonas registrou aumento de 481% nas hospitalizações este mês, tendo a Covid-19 como causa primária. Esse aumento é em relação a dezembro de 2021. E o levantamento foi feito pela rede CNN, divulgado nesta quinta-feira, e aponta que 10 capitais, entre elas Manaus, estão com mais de 80% dos leitos em UTIs, unidades de terapia, ocupados. A capital amazonense está exatamente com 82% dos leitos ocupados. Belo Horizonte está com 82,1%, Campo Grande 89,7%, Curitiba 85%, Florianópolis 84,3%, Goiânia 95,6%, Macapá e Rio Branco 90%, Porto Velho 91,7% e Vitória 82,7%. Essas são as capitais do país com piores índices de ocupação nesta quinta-feira. Vamos conferir todos os detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O Amazonas entrou na fase vermelha na transmissão da Covid-19, o que significa alto risco de contaminação. De acordo com dados da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a taxa atingiu 2,04 na quarta-feira. Isso significa que 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 204. O mesmo patamar só foi registrado em março de 2021.
Segundo o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, a variante Ômicron é altamente contagiosa. Claro que não foi somente por esse motivo, havia outros motivos, como o acúmulo de conhecimento dos especialistas e tantos outros, né, que a variante Ômicron ela foi classificada de forma, inclusive, meteórica, né, como variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, desde o princípio, nós sabíamos que ela tinha pelo menos uma característica altamente ameaçadora, que é exatamente a transmissibilidade, né? A facilidade que essa variante do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, tem de se espalhar, de se disseminar, de contaminar, de infectar pessoas, né? Então, é uma variante realmente bastante desafiadora, né, nesse sentido da transmissibilidade. Diante do aumento na transmissibilidade do vírus, a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, destaca que os cuidados devem ser redobrados. Por conta do perfil dessa Ômicron, que é de alta transmissibilidade, nós precisamos nos prevenir. Como? Não deixando de usar máscara, não deixando de usar o álcool gel, mantendo o distanciamento e, sobretudo, vacinação, porque é a arma mais poderosa contra a Covid, para diminuir o risco de agravar e morrer. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em média, mais de 17 pessoas não vacinadas contra a Covid-19 são internadas por dia no Amazonas, por consequência de complicações da doença. Esse quantitativo corresponde a mais da metade do volume excedente dos internados com o diagnóstico do novo coronavírus. Olha, em todo o estado, a contar a partir do dia 18 de janeiro, 33 pessoas foram internadas e tiveram alta das internações. Artemisa, nós estamos aí então novamente na fase vermelha, né? Ou seja, realmente bastante infecções aí, aumentando cada vez mais o número de casos. Então, com certeza, nós temos que tomar aí o máximo do cuidado e continuar mantendo aquele padrão que nós já conhecemos desde o início da pandemia. Agora são 6 horas e 7 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 Horas. Olha, mesmo apresentando sintomas mais leves, na maioria dos casos, nessa terceira onda, o coronavírus vem aumentando o número de mortes em todo o país. Aqui no Amazonas, o aumento foi de 85% nos primeiros 25 dias do ano de 2022. Agora, quando comparado a dezembro do ano passado, conforme dados da Secretaria de Saúde. E todos esses números podem estar subnotificados, ou seja, podem ser ainda maiores, como explica a repórter Nathalie Moraes. Vamos conferir na reportagem. Janeiro de 2022 já tem mais mortes em Manaus por Covid-19 que o último trimestre de 2021. Só nos primeiros 25 dias de janeiro já registramos mais mortes por Covid-19 do que nos meses de outubro, novembro e dezembro. Segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, no mês de outubro foram 13 óbitos, em novembro 12 e em dezembro 16 mortes, o que dá um total de 41 falecimentos em 3 meses. O boletim atualizado da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado informou que nos primeiros 25 dias já foram registrados 42 mortes. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, estima que a estatística deve aumentar ainda mais, podendo chegar a 70 óbitos só no mês de janeiro de 2022. Isso sem falar nas mutações da variante Ômicron. É uma variante que tem esses riscos de transmissibilidade, mas também tem altos riscos para causar casos graves e mortes por Covid-19, né? Portanto, essa é a grande questão neste momento, né? Uma próxima questão que pode surgir nas próximas semanas ou meses é o surgimento de outra variante de preocupação ainda pior do que a Ômicron, justamente porque nós
nós estamos tendo uma disseminação dessa variante muito forte, uma disseminação sem precedentes em todas as regiões do planeta, praticamente em todos os continentes, e é nesse momento, né, de replicação, né, desses vírus, né, dessas variantes, que acontecem as mutações. Ou seja, quanto mais o vírus circula, quanto mais pessoas ele infecta, mais ganha para sofrer novas mutações. O cientista afirma que a letalidade da variante foi subestimada pelas autoridades de saúde aqui do estado. Independente da variante, se é Ômicron, se não é Ômicron, o que as pessoas precisam entender é que nós temos que nos agarrar por um tempo que nós não sabemos ainda, infelizmente, quanto vai durar, ao tripé: vacinação, uso correto de máscara, de preferência máscara com capacidade de filtragem, né, dessas micropartículas, como a N95 ou a PFF2, distanciamento físico, higienização das mãos e repetir isso quantas vezes for necessário até a Organização Mundial da Saúde, a comunicação científica, nos fornecer o sinal verde em relação ao fim da pandemia de Covid-19. Segundo um levantamento feito pela Fundação de Vigilância em Saúde, a média móvel de casos de Covid-19 diagnosticados entre os dias 1º e 25 de janeiro de 2022 apresentou uma alta de 582%. Nos últimos dias, essa alta foi de 74% em todo o Amazonas. Além disso, houve um aumento em 481% nas hospitalizações por Covid-19. Em relação aos óbitos, o aumento foi de 85% nos primeiros 25 dias de 2022. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, depois que a polícia de Roraima apreendeu na sexta-feira passada 3.000 testes rápidos para a Covid-19 desviados da Secretaria de Saúde aqui do Amazonas, surge mais um escândalo no governo Wilson Lima. Exatamente, Carlão. É que o Wilson Lima nomeou um investigado em CPI da Saúde em Roraima para coordenar a central de medicamentos, onde está todo o estoque de medicamentos e materiais hospitalares do estado do Amazonas. Trata-se do empresário farmacêutico Eric Barbosa de Carvalho Araújo, que aparece como sócio administrador da empresa Femax Serviços e Comércio Eiriele, investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde na Assembleia Legislativa de Roraima. Ele foi nomeado coordenador da Central de Medicamentos pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nomeou esse investigado pela CPI da Saúde, Comissão Parlamentar de Inquérito no estado de Roraima. O empresário farmacêutico Eric Barbosa de Carvalho Araújo assumiu a coordenação da Central de Medicamentos do estado do Amazonas em novembro do ano passado, pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Eric Barbosa Araújo é investigado pelo Legislativo de Roraima por crimes de licitação, improbidade administrativa, tráfico de influências, corrupção ativa, perturbação ou fraude de concorrência, organização criminosa e crime de lavagem ou ocultação de bens, entre tantos outros. O nome de Eric Araújo já aparecia entre os investigados da CPI em Roraima desde junho do ano passado, mas mesmo assim foi nomeado para a SEMA, como explica a repórter Odinei Araújo. O farmacêutico e empresário Eric Barbosa de Carvalho Araújo foi nomeado em novembro do ano passado pelo governador Wilson Lima como coordenador da SEMA, a Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Amazonas, e desde dezembro o nome dele consta na lista de funcionários da Secretaria de Saúde do Estado, com salário de R$ 13.200. O empresário, que é sócio administrador da empresa Femax Serviços e Comércio, é investigado pela CPI da Saúde
da Assembleia Legislativa de Roraima. Ele é um dos citados na lista de pedidos de indiciamento no relatório final da CPI, aprovado em dezembro do ano passado, mas desde junho de 2021, o nome de Eric Araújo já aparecia entre os investigados. Eric é citado por crimes de licitação, improbidade administrativa, tráfico de influência, corrupção ativa, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, organização criminosa e crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A CPI em Roraima constatou que na pandemia, empresas foram beneficiadas em licitações emergenciais sem o Estado receber os produtos ou serviços contratados por milhões de reais. O relatório cita ainda a compra de respiradores para atender as unidades de saúde que custaram mais de 6 milhões de reais e nunca foram entregues. Apesar disso tudo, Eric Araújo foi nomeado para a SEMA Amazonas, que movimentou em 2021 mais de 385 milhões de reais em empenhos e mais de 307 milhões de reais em pagamentos, de acordo com o portal da Transparência do Estado. E por falar em Roraima, na sexta-feira passada, a polícia daquele estado apreendeu mais de 3 mil testes rápidos de Covid desviados da rede pública de saúde do Amazonas. A suspeita é que o material seria vendido para clínicas ou laboratórios particulares. O 18 Horas tentou ouvir os parlamentares do Amazonas para saber o que pensam sobre a indicação do empresário Eric Araújo, investigado pela CPI da Saúde de Roraima, para comandar a Central de Medicamentos do Amazonas. Tentamos falar com os deputados Wilker Barreto, Ricardo Nicolau, delegado Péricles, Saulo Viana, Serafim Correa e o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Felipe Souza. Mas até o fechamento da reportagem, apenas Serafim Correa respondeu. De acordo com ele, antes de nomear alguém para qualquer cargo, deve-se analisar o currículo do candidato para saber por onde passou, se responde processos e se tem algum envolvimento ilícito. Nesse caso, segundo o deputado, os critérios básicos de contratação não foram observados. Tendo ele respondido a uma CPI em Roraima e sendo nomeado aqui, é claro que eu creio que esse critério que eu sugiro seja adotado em tese não foi adotado. Eu não estou aqui querendo dizer que foi de má fé, foi com segundas intenções, mas torna muito frágil a escolha de pessoas que serão responsáveis por valores tão significativos como são aqueles que tramitam pela SEMA. Além do que, essa outra situação da apreensão de mercadorias que foram desviadas da SEMA com destino a Roraima termina gerando uma suspeita que pode até nem ser procedente, mas que ela vem naturalmente, vem. Então, na minha opinião, e ao que sei, essa pessoa já foi exonerada do cargo, mas fica a lição para outros momentos não agir dessa forma. Sobre o desvio de testes do Amazonas para Roraima, a Secretaria de Saúde informou no dia da apreensão que está apurando o caso. O 18 Horas questionou hoje em que situação está essa investigação, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Também questionamos sobre a nomeação do empresário Eric Araújo, mesmo sabendo que ele foi investigado pela CPI de Roraima por suspeita de diversos crimes, mas o governo também não respondeu. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, muito sério, realmente muito sério essa situação. Esse desvio de 3 mil testes rápidos da Covid-19 deve ser, sim, investigado a fundo para saber quem são os responsáveis por esse crime. Se não fosse, inclusive, a polícia de Roraima apreender o carregamento com os testes, simplesmente ninguém ficaria sabendo que havia sido roubado da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas para ser vendido no estado vizinho. Olha aí. E ele teria sido vendido tranquilamente no estado de Roraima. Temos, portanto, um descontrole total dos estoques da SEMA, que hoje é administrada por um empresário suspeito de tantos crimes, justamente no estado em que esses testes foram apreendidos. Coincidência? Será?
Só uma investigação séria e independente dirá. Diante desse caso, até para evitar suposições, se faz necessário uma grande inspeção dos órgãos de controle da Central de Medicamento do Amazonas. Será que outros medicamentos e outros materiais não estão sendo desviados nesse momento também? Denúncias é o que não faltam. Não faltam mesmo, Carlão. É uma decisão e uma decisão judicial obrigará o estado do Amazonas a continuar fornecendo medicamento no Cinescena Esperança. A criança Fabiano Lorenzo Souza das Chagas vai receber essa medicação sem custos para a família, né, do menino. Sim. A droga custa mais de R$2.200.000 e é a única capaz de interromper a progressão da atrofia muscular espinhal tipo 2. Essa doença neurológica crônica provoca fraqueza muscular progressiva e letal. A sentença foi comunicada ao governo do estado no dia 13 de janeiro. Situação bastante delicada. Sem essa medicação, Fabiano seria levado à morte de forma muito lenta, perdendo aos poucos os movimentos. Por isso, a continuação do fornecimento desse medicamento resgata o maior valor da humanidade, que no caso é a vida. 18 horas. No próximo bloco, vacinação infantil segue em passos lentos no Amazonas. Em 10 dias de campanha de imunização contra a Covid-19, pouco mais de 3.000 crianças foram vacinadas em todo o estado. Daqui a pouco. 6 horas e 21 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e também madrugada de sexta, em tempo e temperatura com Artemisa Galelha. Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, Oba. olha, preparem aí o guarda-chuva, porque essa noite será de pancadas de chuva com trovoadas e deve se estender pela madrugada. Umidade relativa do ar fica entre 65% a 97%, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. 18 horas. Olha só, a vazante do Rio Negro continua firme e forte, mesmo num período que deveria ser de cheia. De ontem para hoje, o nível do Rio Negro baixou mais 5 centímetros, hein? Olha só, e agora registra no Porto de Manaus a marca de 29 metros e 19 centímetros. Só nos últimos 7 dias, o Rio Negro baixou 37 centímetros. Mix. E a vacinação infantil segue em passos lentos aqui no estado. Em 10 dias de campanha de imunização contra a Covid-19, pouco mais de 3.000 crianças foram vacinadas em todo o Amazonas. Olha só, a repórter Nathalie Moraes conversou com a médica infectologista Solange Dourado, que falou sobre os desafios da campanha de imunização infantil, reforçando que a vacina para o público infantil foi testada, aprovada e é segura, além de diminuir as chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Vamos conferir na reportagem de Nathalie Moraes. Mesmo com os médicos e especialistas reforçando a importância da vacinação de todos os indivíduos contra a Covid-19, uma avalanche de fake news tem trazido insegurança para os pais, familiares e responsáveis que decidem vacinar os seus filhos. Iniciada no Amazonas há 10 dias, a vacinação infantil contra a Covid-19 alcançou até a manhã de hoje 3.120 crianças em todo o Amazonas, segundo dados informados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Para a médica infectologista Solange Dourado, que coordena o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais da Fundação de Medicina Tropical, assim como os imunizantes direcionados para os adultos, a vacina aprovada para o público infantil foi testada e aprovada. Ela é segura, além de diminuir as chances de desenvolver formas graves da Covid. Todas as vacinas utilizadas pelo Ministério da Saúde e liberadas pela Anvisa, que é a agência reguladora, são produtos seguros porque foram estudados. Os estudos
estudos que nós chamamos são aqueles momentos em que várias organizações se propõem a estudar aquela vacina, a aplicação dela em determinada faixa etária. A gente já teve isso para os adultos e agora a gente tem para a faixa das crianças. Ao levar as crianças para receber a vacina, os pais ou responsáveis recebem a orientação de esperar por 20 minutos no local após a aplicação. Ela enfatiza que a medida é uma precaução. Como a gente está começando a aplicar agora num número muito maior de crianças do que o que foi observado nos estudos, não sabemos se algumas crianças podem responder com uma hipersensibilidade. Dessa forma, o Ministério considerou mais seguro que se aguardasse esses 20 minutos. Então, para que a família saia mais tranquilizada do serviço de saúde, é importante que fique esses 20 minutinhos sob observação da equipe de saúde e só então se dirija para casa. A médica infectologista orienta que caso os responsáveis observem alguma reação que possa estar ligada à vacina, depois de deixarem o local da aplicação, que busquem atendimento a uma unidade de saúde imediatamente. Ela afirma que na maioria dos casos os sintomas são leves e transitórios. Nós somos aqui no Amazonas responsáveis por investigar esses eventos adversos, aqui na Fundação de Medicina Tropical, no setor chamado de CRIE. Nesse setor, a gente recebe essas informações de todos os locais, de todos os postos, de todos os municípios e nós prosseguimos com a investigação desses eventos. Entramos em contato com a família, com os profissionais de saúde que fizeram o atendimento. É bom esclarecer que nós não vamos fazer esse primeiro atendimento. O primeiro atendimento é feito na unidade de saúde. Nós vamos fazer a investigação para tentar entender por que a criança teve aquele evento que nós chamamos, aquela reação. A médica fez um apelo aos pais de crianças que já podem ser vacinadas. Os pais têm o nobre dever de lutar, pela saúde da criança, de combater qualquer mal que possa chegar próximo da criança. E a Covid é um mal. Então é missão dos pais proteger as crianças, não só contra as doenças que eles já conheciam, sarampo, rubéola, cachumba, como eles já estão acostumados a levar no posto para vacinar, mas também contra essa nova doença que está agora fazendo com que as nossas crianças sejam vítimas. Então, é preciso acreditar na ciência e fazer o que é necessário, vacinar. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 a 9 anos sem doenças pré-existentes e em crianças de 5 a 11 anos da etnia Uarau. A enfermeira Valéria Soares levou a filha Maria Clara, de 10 anos, para ser vacinada e a pequena garantiu a segurança do imunizante. Vocês não podem ficar com medo, nervoso, não dói, é bem de boa. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Manaus ainda não se adaptou para receber a telefonia 5G, de acordo com o Ministério das Comunicações. Até agora, apenas 11 capitais, além do Distrito Federal, estão aptas para receber a tecnologia. Da região norte, apenas Boa Vista, em Roraima, e Palmas, em Tocantins, estão preparadas para o futuro da telefonia móvel. Artemisia, a Prefeitura aqui de Manaus não se pronuncia sobre o caso ainda, mas o deputado Serafim Correia, que desde o ano passado alerta que Manaus está fora da rota do 5G, diz que este será um dos primeiros projetos que a Prefeitura mandará à Câmara no retorno dos trabalhos em fevereiro. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. A tecnologia 5G, que começa a operar para valer no Brasil a partir de julho desse ano, vai entregar uma internet 12 vezes mais rápida do que a 4G. Com a tecnologia, por exemplo, as pessoas poderão conectar qualquer aparelho doméstico ao telefone. Será possível verificar por meio do celular o que falta na geladeira e passar no mercado para comprar. Existem outras diversas possibilidades, mas por enquanto elas estão longe da capital do Amazonas. O Ministério das Comunicações
Comunicações divulgou ontem a lista de capitais brasileiras prontas para receber a tecnologia 5G. Além da capital Brasília, apenas Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aracaju e Boa Vista estão preparadas para a revolução na tecnologia móvel. Manaus ainda não aparece na lista das capitais que estão totalmente aptas a lançar a internet 5G para a população. É que o 5G precisa de antenas específicas para a transmissão da rede de internet. E desde o período de pré-teste, a cidade já havia sido esquecida pelas operadoras. 3 delas até verificaram a possibilidade de implementação da rede em alguns bairros, mas sem sucesso. Em novembro do ano passado, o deputado Serafim Corrêa alertou na tribuna da Assembleia Legislativa que Manaus estava fora da rota do 5G por falta de estrutura para receber a nova tecnologia. O 18 Horas tentou ouvir a Prefeitura de Manaus para saber sobre o que tem sido feito para adequar a cidade para a instalação do 5G, mas eles informaram que esse questionamento deveria ser feito à Câmara Municipal de Manaus, que é o poder responsável pelas legislações municipais, já que um dos problemas para instalar as antenas está na legislação. O deputado Serafim Corrêa disse que, de fato, a capital amazonense precisa regulamentar a legislação para garantir a instalação da infraestrutura necessária para receber o 5G. E ao contrário da assessoria da Prefeitura de Manaus, o parlamentar disse que tem a informação de que assim que os trabalhos retornarem na Câmara Municipal, a preparação da cidade para a tecnologia 5G será um dos primeiros temas a serem debatidos. A tecnologia 5G é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Cidade que não tiver 5G a partir de julho vai ficar para trás e Manaus não pode ficar para trás. Eu alertei sobre esse assunto na Assembleia Legislativa o ano passado e as informações que tenho é que esse será um dos primeiros projetos que a Prefeitura mandará à Câmara no início de fevereiro. Portanto, eu espero que rapidamente a matéria seja examinada, que a Câmara aprecie, examine, vote e devolva ao prefeito para que ele sancione, ao prefeito Davi Almeida. E com isso a gente possa avançar, porque cidade que não tiver 5G a partir de julho vai ficar para trás e Manaus não pode ficar para trás. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, levantamento feito pelo portal, hein? Portal 18 Horas mostra que o governo do Amazonas reduziu mais de 50% dos custos com informações e inteligência na segurança pública em 2021, quando comparado ao ano de 2020. Isso mesmo, Carlão. E para o deputado de oposição Dermilson Chagas, os números podem ser encontrados no portal da Transparência, mostram que este é o principal motivo da criminalidade imperar no Amazonas. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. Em consulta ao portal da Transparência Fiscal do Estado do Amazonas, o 18horas.com.br identificou que a gestão do governador Wilson Lima reduziu em mais da metade os gastos com informação e inteligência. Segundo os dados disponibilizados de forma pública, em 2020, o Estado pagou R$ 212.500 na subfunção Informação e Inteligência. Em 2021, o valor caiu para R$ 102 mil, sendo metade, R$ 51 mil, para pagamento de material de consumo. Na contramão da economicidade para o setor, os gastos com comunicação social na segurança pública saíram de R$ 1,88 milhões em 2020 para R$ 8,1 milhões em 2021, sendo a maior parte no Detran, o Departamento de Trânsito, que mantém um contrato de R$ 8 milhões com a empresa Terra Publicidade. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, a discrepância entre os dois gastos mostra um descaso do governo com a segurança pública. Esse recurso de 102 mil aplicado na Secretaria de Inteligência mostra o descaso do governo com a segurança pública. Como investigar
de que forma investir para que tenham ferramentas necessárias para investigar as facções, os crimes organizados. O governo mostra só descaso, falta de experiência e maturidade, não levando a sério a questão segurança pública. 2021, todos os índices de criminalidade praticamente no estado cresceram por falta de investimento, por falta de uma cabeça pensante, por falta de um programa, por falta de respeito ao povo do estado. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria do governo do Amazonas e com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Até o fechamento dessa reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e sobre a reportagem exibida, vale ressaltar que o governo Wilson Lima anunciou um investimento de 280 milhões de reais em um programa de segurança pública intitulado Amazonas Mais Seguro, que não tem funcionado. Os números, inclusive, mostram isso com clareza, né, Artemisa? Isso mesmo, Carlão. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foram registrados 547 homicídios em Manaus de janeiro a outubro de 2020 e no mesmo período, em 2021, foram registrados 852 execuções, um aumento de quase 56%. É um aumento considerado, hein? 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Então, o presidente Bolsonaro anunciou aí reajuste de 33% para o piso salarial dos professores da educação básica. E os estados e municípios vão ter de cumprir esse aumento? Para correr aí embaixo dessa ponte, viu? O presidente Bolsonaro fez uma postagem... Carlos Eduardo, por favor, você pode voltar porque cortou a ligação, nós não ouvimos o início. Oi, Artemisa. Pois é, o presidente Bolsonaro fez uma postagem hoje pela manhã no Twitter, anunciando que ele vai conceder reajuste salarial aos professores da educação básica, mas quem deve pagar os 33%, como você disse, são as prefeituras e os governos estaduais. A Frente Nacional dos Prefeitos já se manifestou contrária e soltou a seguinte nota, abre aspas, os prefeitos e prefeitas do Brasil defendem que os professores merecem um reajuste salarial digno, assim como os profissionais da saúde, da educação, da segurança e de outras áreas essenciais. No entanto, é preciso governar com sensibilidade social e responsabilidade fiscal. Sendo assim, os prefeitos registram sua apreensão, já que os eventuais reajustes, embora normatizados pelo governo federal, serão pagos na sua totalidade pelos estados e municípios. O reajuste de 33% irá desequilibrar as contas públicas, podendo levar os serviços essenciais ao colapso. Fecha aspas. Ou seja, Artemisa, o presidente Jair Bolsonaro tentou lacrar com os professores da educação básica, dando a eles a esperança de um reajuste salarial de 33%, mas acabou jogando a pressão nos prefeitos e nos governadores. Hoje, pela manhã, ele falou sobre esse assunto com os apoiadores dele lá no Palácio do Alvorada, né? Falou rapidamente. Vamos ouvir o que ele disse. Fundeb, olha só, já falei agora há pouco com a imprensa. Eu vou seguir a lei. Governadores não querem o 33%. Tá? Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o presidente Jair Bolsonaro, então ele fala que vai dar o máximo aí aos professores, né, mas que os governadores não iriam gostar. Exatamente. Artemisa, importante dizer que o presidente Bolsonaro garantiu esse reajuste, mas sem combinar com os prefeitos e governadores. Ele contraria também a orientação do Ministério da Economia, que sugeriu um reajuste de 7,5%. Mas tudo isso é uma forma de tentar evitar, logo agora, no começo da campanha eleitoral, um conflito com os professores da educação básica, que são mais de 1.700.000 profissionais em todo o Brasil, que fazem um trabalho importantíssimo, principalmente nas cidades do interior. Artemisa e Carlão.
Carlos Eduardo, olha só, na corrida presidencial aí, ano de 2022, eleições, tem pesquisa nova já sendo divulgada aí para as intenções de votos para esse ano aí. Tivemos alguma alteração, inclusive, alteração significativa, porque está realmente, né, uma corrida, né, essa situação aí, né? Toda hora é uma novidade. Carlão, saiu mais uma pesquisa, dessa vez do IPESP, que é mais do mesmo. Sim. Ou seja, então, não tem novidade. Não tem novidade. Mas segundo essa pesquisa, Lula segue liderando com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 24% do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro, que está atravessando um deserto na sua pré-campanha, como a gente falou ontem aqui, nessa situação dele que ele está enfrentando, ele está empatado tecnicamente com Ciro Gomes, ambos com 8% dos votos válidos. No cenário de segundo turno, a pesquisa do IPESP aponta que Lula venceria em todos os adversários. Mas o que chamou a atenção é que Sérgio Moro é o candidato que chegou mais perto do resultado do ex-presidente. Na disputa Lula-Moro, Lula venceria com 50% dos votos e Moro teria 31%. Por enquanto, o melhor resultado comparando com Bolsonaro e Ciro Gomes. Okay. Agora, Carlão, sim, do dia 1º de janeiro até hoje, né, estamos no dia 27 de janeiro, já foram divulgadas 4 pesquisas de intenção de voto. E todas elas exalando aquele aroma de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Mas é bom ficar ligado, viu? Porque a campanha está só começando e o jogo pode virar. E essa é a preocupação no momento do time de campanha de Lula. Os estrategistas dele, que já estão trabalhando, estão cogitando a possibilidade de uma recuperação de Bolsonaro ainda no primeiro semestre, que pode colocar o presidente da República no segundo turno, com Lula. Eles estão elencando 4 pontos favoráveis a Bolsonaro. O primeiro é que ele tem a máquina pública nas mãos, tanto que ele colocou o orçamento da União totalmente à disposição da campanha de reeleição, né? O segundo ponto é que os resultados da economia brasileira, regada ali pelo Auxílio Brasil, pelo Auxílio Gás, pela anistia do FIES, pelo congelamento do ICMS para gasolina, enfim, todas essas medidas populistas podem convergir favoravelmente a Bolsonaro. Ou seja, se a economia melhorar, será uma vitória importante para ele nos próximos meses. O terceiro ponto, Carlão, é o apoio dos evangélicos. O líder maior desse grupo, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, já manifestou apoio a Bolsonaro em uma carta pública. E ele fala por centenas de denominações evangélicas que são apoiadas, inclusive financeiramente, pela Igreja Universal. O quarto ponto é que Bolsonaro vai atacar com muita força os 2 principais personagens da Operação Lava Jato, que são Sérgio Moro e Lula, no caso, o julgador e o condenado. Esses são alguns fatores que podem catapultar a campanha de Bolsonaro e ajudar a recrudescer a campanha dele entre o fim do primeiro semestre e já na reta final da campanha eleitoral. Carlão e Artemisa. Okay. Carlos Eduardo, é verdade que aí nos bastidores da capital federal aí de Brasília se comenta que o ministro da Saúde está na frigideira? Aí nos corredores de Brasília. Ele está na frigideira e fritando. Está fritando. Óleo quente. Jaraqui, igual um jaraqui, um pacozinho. Pacozinho. Tá mais para ovo mesmo, viu? Artemisa, o ministro Marcelo Queiroga, ele está entre a cruz e a espada, né? Ora ele defende a ciência, ora ele defende o presidente. A informação é de que o chefe do Ministério da Saúde foi chamado de última hora pelo presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio do Planalto para explicar por que ele se posicionou contrário àquela portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que negava a eficiência das vacinas e referendava o uso de hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Essa nota foi revogada a pedido do ministro Marcelo Queiroga, depois da pressão que ele recebeu da comunidade científica e de associações médicas. Aí fontes do gabinete presidencial disseram o seguinte, que a demissão do ministro chegou a ser cogitada pelo presidente Bolsonaro, porque ele ficou muito irritado com Marcelo Queiroga, que não apoiou o colega dele, o chefe dessa Secretaria de Ciência e Tecnologia, o nome dele é Hélio Angotti,
que é amigo pessoal do presidente e tem um cargo estratégico no Ministério da Saúde. Mas aí a fúria do presidente foi controlada pelos assessores mais próximos. O ministro conseguiu manter o emprego dele depois que ele soltou uma nova portaria, retirando a parte que nega a eficácia das vacinas, mas, porém, ele manteve a parte que ressalta os efeitos supostamente positivos da hidroxicloroquina. Vale ressaltar, Artemisa, toda essa confusão gira em torno da vacinação infantil. O governo, leia-se, o grupo do presidente Jair Bolsonaro, vem se movimentando para tentar suspender a imunização das crianças a pedido dos grupos ideológicos radicais. Ou seja, nessa briga, quase quem cai era o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O pior é que, nessa possibilidade de uma queda, quem iria assumir seria o próprio Hélio Angotti, que é um homem forte do presidente do Ministério da Saúde, que tem um posicionamento anti-vacina e que já se posicionou de forma negativa à ciência nessa nota técnica que saiu do Ministério da Saúde, que gerou essa confusão danada. Ou seja, Marcelo Queiroga, como você disse, está fritando e está na corda bamba. Está no óleo quente. Com vocês, Artemisa e Carlão. Valeu. Ele está numa situação muito difícil, delicada, né? Muito complicada. Muito difícil, porque ele é pressionado pela imprensa, ele, para se explicar sobre essa nota técnica, está muito difícil, ele acaba se misturando, né? Ele acaba negando, ora ficando calado, às vezes ele tem. E ao mesmo tempo precisa estar ao lado do governo. Exatamente, como eu disse no início, ele está entre a cruz e a espada. Seguindo a cartilha, né? Às vezes, né, Carlão? Às vezes ele segue a cartilha, mas ele tem seguido mais a cartilha, aí quando ele sai desse trilho, o presidente Bolsonaro chama a atenção dele. Dessa vez quase ele caiu. Tá certo então, Cadu, obrigado. Uma ótima noite, Carlos Eduardo, até amanhã. Valeu, gente. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. 6h45, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Polo Industrial de Manaus tem faturamento recorde de 145 bilhões de reais até novembro de 2021, o que representa um aumento de 32,13% no comparado com o ano anterior. O bom desempenho é reflexo da força da indústria da Zona Franca de Manaus em atender a demanda nacional aquecida, especialmente o comércio varejista. É isso aí, o superintendente da Suframa, o general Algacir Paulsin, avaliou os resultados com êxito do esforço coletivo de trabalhadores, empresários e agentes públicos no propósito de superar os obstáculos que foram impostos pela pandemia na atuação da indústria. Vamos conferir aí o que disse o superintendente da Suframa. Os números dos nossos indicadores de novembro de 2021 do Polo Industrial de Manaus são bastante significativos. Mais de 145 bilhões de reais, 32% a mais do que o mesmo período do ano passado, e projetando com folga mais de 150 bilhões de reais durante o ano todo, realmente é de enaltecer. Mas eu gostaria de destacar o número de empregos diretos, uma média de 133 mil durante o ano todo, o que nos permite ter permanentemente mais de 100 mil empregos diretos, e o otimismo dos nossos empresários para o futuro do Polo Industrial de Manaus, já que nós tivemos 176 projetos industriais aprovados em 2021, com a expectativa de criação de 15 mil empregos para os próximos 3 anos e mais um faturamento superior a 20 bilhões nesses próximos 3 anos. Então, vemos um ano 2021 com dificuldades, onde nós superamos e nós atingimos resultados muito importantes, mas vemos um ano 2022 também, onde, se Deus quiser, vamos superar as dificuldades, teremos ótimos resultados. Você está ouvindo 18 horas. Bem, o Polo de Bens de Informática faturou 39,9 bilhões de reais até novembro do ano de 2021. Segue sendo a maior participação no resultado global de faturamento do PIN, respondendo por 27,46% do total do faturamento. Em seguida estão os segmentos de eletroeletrônicos, 31,4 bilhões de reais com 21,61%, e duas rodas, 18,5 bilhões de reais com 12,73% de participação em moeda nacional. Você está ouvindo 18
18 horas. Olha aí, a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, abriu 2 concursos públicos para preencher o quadro permanente de pessoas técnico-administrativo em educação. São 21 vagas de nível médio distribuídas nas unidades acadêmicas de Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Taquatiara, e aqui na capital Manaus. Outras 10 vagas são de nível superior para Manaus, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. As vagas de nível médio são para os cargos de assistente em administração, técnico em tecnologia da informação, técnico de laboratório nas áreas também de artes visuais, fisiologia humana, eletrônica, eletrotécnica, farmácia e patologia. Para nível superior, há vagas para os cargos de administrador, bibliotecário, documentalista e médico na área de clínica geral. Olha só o vencimento, hein? O vencimento básico para o nível médio é de R$ 2.446,96 e no nível superior o valor é de R$ 4.180,66. Além do vencimento, há também os benefícios de percentual de incentivo à qualificação. As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas da manhã do dia 24 de fevereiro e vão até às 5 horas da tarde do dia 16 de março, somente no site da Compec, Comissão Permanente de Concursos da UFAM. A taxa de inscrição custa R$ 100 para nível médio e R$ 130 para superior. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Silves, do interior do estado do Amazonas, suspendeu a realização de eventos com mais de 200 pessoas e a visitação de pacientes com Covid-19 em hospitais da cidade. A medida visa barrar o avanço da doença no município, no caso aí o município é de Silves, Artemise. Exatamente, Carlão. O decreto foi assinado pelo prefeito Raimundo Grana e está no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas desta quinta-feira, 27 de janeiro, e tem validade de 30 dias. 18 horas. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Olha só, no próximo bloco vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, hein? É daqui a pouquinho. Mix. Agora é hora, hein? Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, final de semana chegando, hein? Teremos um dia nublado, tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Será se vai chover, Artemisa? Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, para quem não curte muita chuva, pois é, teremos sim um dia de sol, mas só que com muitas nuvens durante todo o dia. Período de céu nublado com chuva a qualquer hora. A umidade amanhã pode chegar a quase 100%, mais precisamente 99%. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Carlão, oi. E temos ainda uma notícia aqui, olha, no finzinho, no final dessa tarde, desabou um temporal na cidade, dificultando ainda mais o trânsito, agora no horário de pico, gerando transtornos, inclusive para quem mora às margens do Igarapé. E ainda chegou uma informação também da nossa produção, uma cratera na Torquato Tapajós. De novo? Olha, causando lentidão no trânsito e falta, inclusive, de água nos bairros da cidade de Manaus. A empresa enviou uma nota dizendo que, além do transtorno causado na via, o abastecimento de água também seria interrompido em alguns bairros. A nota é da Manaus, da Águas de Manaus. 6h52. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou em alta de 0,11%, cotado agora a R$ 5,44. Carlão, eu peço perdão, chegaram os indicadores econômicos atualizados. Então o dólar fechou em queda de 0,32%. Atualizou, cotado a R$ 5,42. O euro fechou em baixa de 1,34% a R$ 6,04. A moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 2,2%, cotado a R$ 196.574. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,19%, registrando 112.611 pontos. Atualização em real time, não é isso, Artemisa Gadelha?
6h53, boa noite para você na sintonia certa, hein? 18 horas. E ainda estamos no primeiro mês do ano e uma das principais preocupações do manauara está ligada ao valor da cesta básica. Tomar aquele cafezinho ao longo do dia está cada vez mais difícil, cada vez mais caro. Isso porque o pó de café, o açúcar e o frango foram os grandes vilões da cesta básica, segundo um levantamento divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já o arroz e o feijão ficaram mais baratos. Será, Carlão? Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. Pode-se dizer que o brasileiro está mais pobre. Isso porque o novo salário mínimo de 2022 não acompanha a inflação em todos os setores da economia e o bolso do contribuinte está mais raso. Um dos setores mais impactados é a alimentação, que sofreu com a inflação e apresenta um reajuste muito acima de 10%, como é o caso do preço da cesta básica, que subiu mais de 30% em valor de mercado. Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que itens do tradicional prato feito e o cafezinho brasileiro ficaram mais caros. Os vilões da cesta básica foram o café, o açúcar, o frango, o tomate e o ovo. O supervisor de disseminação de informações do IBGE do Amazonas, Adjalma Nogueira, informou que o índice inflacionário é o maior desde 2015. O índice inflacionário de 2021 foi o maior desde 2015. Embora no Amazonas não tenhamos um cálculo de inflação, é perceptível que ela existe e tem, de certa forma, acompanhado os indicadores nacionais. Isso impacta diretamente na renda das pessoas com rendimento, mas que não acompanham a inflação, e principalmente aquelas que não possuem rendimento fixo, vivendo de programas sociais ou de ganhos esporádicos. No ano passado, um dos vilões da inflação foi o óleo de soja. O preço chegou a dobrar. Por outro lado, os preços do arroz e do feijão recuaram. Depois de uma alta de 76%, o arroz está agora 16,88% mais barato. E o feijão também teve uma queda de 8,12%. Em Manaus, o item que mais subiu de preço foi o açúcar, com uma alta de 8,2%, seguido do frango de 4,2% e o pó de café de 3,6%. O manauara fechará o mês de janeiro pagando em média R$ 618,40 na cesta básica. Diante desse momento de crise em que vivemos, a saída para economizar e não estourar o orçamento familiar é mesmo colocar tudo na ponta do lápis e comparar os preços dos produtos essenciais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6h56. Você está no melhor Mix do Brasil e conferindo as principais notícias do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil, no nosso país, agora com Artemisa Gadelha. Carlão e ouvintes, até o momento a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas não enviou os dados da Covid-19 desta quinta-feira. Assim que nós tivermos todos esses dados, nós vamos então atualizar esses dados no próximo Mix News aqui da Rádio Mix Manaus. 6h57, boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quem roubou os testes de Covid da Secretaria de Saúde do Amazonas para negociar em Roraima? Essa pergunta está na cabeça da imprensa e da população do Amazonas há uma semana sem respostas. Foram mais de 3.000 testes desviados da Secretaria de Saúde do Estado interceptados pela polícia em Roraima. Se a polícia não tivesse agido, os testes teriam sumido, desfalcando a saúde do povo do Amazonas. Com a explosão dos casos, cada teste chegou a custar mais de R$ 150 no mercado privado. Quem roubou poderia faturar até R$ 450 mil. Até agora, o governo do Amazonas mantém silêncio sobre o escândalo. As autoridades devem uma resposta urgente para a população, ou podem passar a impressão de que têm interesse em esconder
o crime e os culpados. 18 horas. Agora são 6h58, Artemisa. Vamos aí alertar, né, as pessoas que estão dirigindo, os nossos motoristas, porque nós acabamos de noticiar aí muita chuva, né? Chuva forte no final da tarde de hoje e problemas em algumas avenidas e ruas da cidade de Manaus, não é isso, Artemisa? Exatamente, falamos inclusive de uma cratera, né, que foi aberta ali na Torquato Tapajós. Está causando lentidão no trânsito. A Águas de Manaus informou, inclusive, né, que já enviou uma equipe ao local e está faltando água em alguns bairros da capital amazonense. Chegou a informação, Carlão, que essa cratera, ela está localizada ali próximo ao Clube Municipal, bem no início da Avenida Torquato Tapajós. Ali tem um trânsito intenso, hein, Artemisa? Ali realmente complica a situação. Inclusive eu vou passar por ali daqui a pouco, olha só, vou ter que desviar, vou ter que mudar a rota, não é isso? Exatamente, então se você está no trânsito, já fica aí com a dica para desviar então a rota e não passar ali pela Torquato Tapajós, né, já que está com o trânsito congestionado. Finalizando mais uma edição do programa 18 horas, boa noite você em 100,7, boa noite Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão, e para você também uma ótima noite, você que acompanhou 18 horas dessa quinta-feira. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.